e a gente vai iniciar falando sobre as lesões gástricas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bastante gente entrando ainda, então eu vou explicar como vai funcionar a questão da anamnese, o que a gente precisa ficar atento quando você conversar com o paciente com lesão gástrica. E eu vou começar falando o seguinte, eu vou começar com uma situação clínica real que eu presenciei e eu tive, olha, a Marta, primeira vez, valeu Marta, obrigado por estar aqui, tá? Eu vou colocar uma situação clínica real que eu presenciei, que eu tive essa dificuldade quando eu entrei no atendimento da farmácia, e infelizmente isso acontece e é uma coisa que atrapalha um pouquinho a vida da gente. Vou colocar uma situação do paciente, tá? O paciente chegou com a gente conversando sobre tosse e o relato dela, eu até coloquei lá, olha, a Débora também, primeira vez, valeu Débora, obrigado. Eu coloquei lá no canal Telegram e falando sobre isso, né? A paciente chegou com tosse e tal. Isso acontece também com criança, tá? E também é até mais frequente talvez com criança. E o relato dela era tosse. Ela não tinha um desconforto gástrico muito intenso, mas ela relatava muita tosse, irritação da garganta, que a voz amanhecia rouca durante o dia também, depois da alimentação. Beleza, ela falou que estava com tosse. Primeira coisa que o cara pensa quando ela fala que está com tosse é que você tem que tratar a tosse, né? Vamos tratar a tosse e vamos dar um antitussígeno para essa paciente. É o primeiro raciocínio. Normalmente o cara já pensa numa dropzina, clobutinol, no antihistamínico, na utilização do ITOS. Ele vai buscar lá algum medicamento, né, o Vibral, algum medicamento antitussígeno ali. E sem falar com a paciente, sem perguntar para ela, sem tirar as dúvidas, sem conversar direito com a paciente, é um raciocínio até lógico. Porque se ela chegou lá e falou que estava com tosse seca, irritação na garganta, você imagina que é uma irritação normal. Na verdade, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre isso, a gente sabe que um dos sintomas relacionados ao refluxo, por exemplo, ele pode ser uma tosse, que pode estar relacionado a esse quadro clínico. Não é o principal, não é o mais comum, talvez o desconforto da azia, da queimação, daquela sensação de ardência do esôfago, ele seja mais intenso. Mas nessa paciente era o principal sintoma. Como que a gente descobriu isso? Na verdade, cometemos o erro lá no momento, né? Foi indicado lá um xarope para tosse, ela tomou um xarope para tosse, não teve melhora, não adiantou. A gente continuou acompanhando ela, não teve melhora nenhuma. E aí ela foi buscar o atendimento em outro lugar, ela foi buscar o atendimento depois e a gente acabou vendo que ela foi buscar o atendimento o atendimento médico depois, e ela voltou com a gente conversando sobre a situação. E nessa situação toda que ela voltou com a gente, automaticamente houve o disparo, né? E falando assim, mas não é tosse, tá? Eu acho que é outra situação, porque na avaliação clínica houve outro processo. Então, nesse intervalo aí que a gente conversando com a paciente, a gente viu que ela acabou procurando o médico, ela não tinha melhorado da tosse, e foi prescrito, depois de uma avaliação, foi feito exames e tal, foi prescrito tratamento para refluxo, tratamento para um quadro clínico de refluxo. E isso foi interessante, que me marcou bastante na época, porque me chamou atenção para esse problema, que muitas vezes a gente acha que é um problema relacionado do sistema respiratório e na verdade é um problema do sistema gástrico, ok? Pode ser que a minha câmera tenha parou de aparecer aqui para mim, não sei se ela está funcionando. Eu vou tocar o barco, a gente vai continuar conversando aqui. E eu vou explicar a aula normalmente, porque pode ter algum probleminha aqui da câmera, eu não vou desconectar ela agora para voltar a funcionar não, tá? Mas se tá ok aí, vocês me falam, se não tiver também, vocês mandam falando, olha, não tá funcionando a câmera. Mas acho que o problema aqui não é a minha beleza, o problema aqui é o conteúdo da história, tá? Do processo. Então vamos lá, vamos começar um pouquinho o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala de sistema gástrico, uma coisa que a gente lembra sempre é que nós secretamos em torno de 2,5 litros de água, tá? Diariamente, ok? Eu acho que minha câmera travou um pouquinho aqui, né? Acho que é isso que aconteceu. Vamos lá, quando a gente fala em secreção gástrica, nós estamos falando, por exemplo, de 2,5 litros todos os dias de secreção gástrica, tá? Consequentemente, esses 2,5 litros de secreção gástrica, eles são secretados durante o dia todo e principalmente quando você faz algumas atividades como mastigar de forma mais frequente, quando você também está sentindo o odor, o cheiro do alimento e principalmente quando o alimento chega até o estômago. Esses são pontos importantes desse processo. E a gente tem algumas substâncias no nosso sistema gástrico que são substâncias extremamente importantes que fazem com que a gente tenha digestão e uma digestão de qualidade, uma digestão que consiga degradar
as proteínas, o carboidrato, tudo que a gente precisa para que ocorra a nossa alimentação em uma forma adequada de absorção desses alimentos. Tem uma coisa que é extremamente importante e eu quero alertar para vocês logo de cara. Fator intrínseco. Para quem não sabe o que é o fator intrínseco, o fator intrínseco é um agente responsável que facilita o processo de absorção de algumas vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, ok? Essas vitaminas do complexo B, elas são auxiliares no seu processo metabólico. Elas ajudam, por exemplo, na produção de bainha de mielina, substâncias que são fatores neuronais, elas podem te ajudar também no metabolismo energético. E eu quero alertar para vocês o seguinte: pacientes que fazem redução de estômago, que normalmente tiram a massa de uma estrutura do estômago, ou que tem câncer gástrico, e aí eu posso colocar uma situação clínica para vocês. Nós tivemos uma paciente, por exemplo, que a gente atendeu, ela tinha câncer gástrico e devido ao câncer gástrico foi retirada uma parte do estômago dessa paciente. E o fato foi o seguinte: essa paciente já era uma paciente idosa, ela passou muitos anos com esse quadro clínico, lutando contra o câncer, e depois de um momento eles tiveram que fazer uma cirurgia, retiraram uma parte do estômago, e isso automaticamente fez com que ela diminuísse a presença de fator intrínseco. O fato de diminuir o fator intrínseco fez com que ela sofresse uma complicação a longo prazo, 3, 4 anos depois, de dificuldade de se movimentar. Ela começou a perder a capacidade de movimentar as pernas, a capacidade de fazer com que eu tenha um movimento adequado da musculatura, principalmente na musculatura das pernas, e isso levou ela a procurar o tratamento médico, buscaram vários médicos, e eles visitaram uma série de médicos e nenhum deles deu um diagnóstico que deveria ser dado. O fato foi o seguinte: quando ela teve essa lesão gástrica, esse quadro clínico de câncer, que foi retirada uma parte do estômago, retirou também uma parte dos fatores intrínsecos, dos agentes presentes no processo de absorção de vitaminas do complexo B. A falta e a deficiência dessas vitaminas fizeram com que ela tivesse alguns problemas, principalmente relacionados à capacidade motora, à capacidade de controle do movimento. Essa paciente se tornou cadeirante, ela não conseguia mais andar devido à deficiência dessas vitaminas que acabaram afetando diretamente o sistema neuronal e prejudicaram muito essa paciente. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Eu estou chamando a atenção de vocês para isso por quê? Porque tem medicamentos que diminuem a absorção de vitaminas do complexo B, eu vou mostrar depois isso lá, e eu acho interessante vocês que estão na farmácia de orientar a suplementação, a possibilidade de utilizar suplementos polivitamínicos para substituir essa deficiência. E quando o paciente faz cirurgias do sistema gástrico, do estômago principalmente, que diminui a absorção de fator intrínseco, esse paciente ele precisa tomar injeções e não vitamina por via oral. Vitamina injetável para que ele substitua, para que ele tenha uma propriedade de absorção e de entrada das vitaminas do complexo B, porque ele não tem o fator que facilita o processo de absorção dessas vitaminas. Então, essa paciente foi um exemplo clássico de uma falha. Quem descobriu? No final das contas, quem descobriu foi a geriatra que mandou fazer os exames de vitamina e, na verdade, estava deficiente de vitamina do complexo B já fazia bom tempo e, consequentemente, ela teve vários danos por causa disso. Então, eu estou relatando para vocês pensarem nessa orientação, a possibilidade de suplementação. Claro que se o paciente tiver lesão onde ele teve que fazer cirurgia, a suplementação tem que ser injetável, ela não pode ser uma suplementação oral, porque o oral não vai funcionar, tá? Então, fator intrínseco muito importante para a gente. Outra coisa que é importante para a gente também é a estrutura do estômago. Eu sempre lembro disso porque a gente lembra que o estômago é um saco que tem um fundo em cima. Então, para quem está assistindo aqui, olha, esse fundo ele é extremamente importante porque é onde eu tenho a saciedade, o processo de regulação de mecanoseptores que deixa você com menos apetite. Então, a hora que esse estômago expande, estimula o seu sistema nervoso central, você fica saciado. E aqui embaixo a gente tem a parte pilórica, que tem o negócio da H. pylori, não vamos entrar em detalhes hoje disso aqui, mas a gente pode falar sobre essa estrutura que é uma estrutura importante. Não vou dar aula de anatomia, é só para lembrar que a parte de cima tem mecanoseptores, a parte do corpo também, que auxilia você a reduzir o apetite, a aumentar a liberação de hormônios que são inibidores do seu apetite, e seu estômago só vai se encher e só vai diminuir esse apetite depois que ele tem esse estímulo.
Lembra do seguinte também, tá? Pacientes que têm lesão gástrica, a gente fala, esse paciente ele não pode mascar chiclete, ele não pode comer alguns tipos de alimentos. Realmente tem uma restrição. Por que essa restrição? Só para entender bem, 30% do ácido clorídrico que você produz, ele está relacionado à sua parte cefálica. Então, quando você sente o cheiro, quando você começa a fazer estímulos de mastigação e os outros estímulos também, automaticamente você começa a secretar ácido no estômago. Esse paciente, se ele começar a mascar chiclete, ele vai ter prejuízo e, consequentemente, vai ter um aumento na secreção de ácido no estômago e, no final das contas, não vai chegar nenhum alimento nesse estômago para esse paciente. Então, a parte cefálica da secreção gira em torno de 30%. E a gástrica é 60%. Então, normalmente, 90% da secreção de ácido está relacionada ao cheiro, ao estímulo, ao mastigar e ao processo de distensão do estômago. Os outros 10% você secreta todo dia, normalmente, fisiologicamente, você já vai ter essa secreção durante o dia. E aí eu quero acrescentar uma informação, tá? Todo mundo que for avaliar o paciente, lembra que normalmente o paciente sofre com desconforto gástrico mais no início, no meio da noite para a madrugada. Por que esse desconforto gástrico ele causa um transtorno para esse paciente muito grande? Porque é o momento que o estômago está mais vazio. Então, muitas vezes, na hora de indicar, na hora de orientar a terapêutica para esse paciente, é interessante que ele faça o uso de um inibidor de bomba que tenha uma ação longa ou de um inibidor H2 como a ranitidina, ou faça o uso em 2 momentos, 2 vezes por dia, pelo período da manhã e pelo período da noite, para que ele proteja o sistema gástrico durante o período da madrugada e diminua a sua secreção de ácido. Isso é extremamente importante e ajuda o paciente a melhorar nesse processo, ok? E aí a gente tem algumas características que são benéficas para esse paciente. Eu quero lembrar vocês o seguinte, tá? Quando a gente fala, olha lá, o Eugênio está em Natal, Rio Grande do Norte, Eugênio. Assiste a Masterclass lá, Eugênio, que quinta-feira a gente tem uma informação bem legal para vocês lá na Masterclass, tá? Aí vai estar relacionado a isso que você está perguntando também. Vamos colocar aqui algumas situações, tá? Por exemplo, anti-inflamatório. A gente já falou de anti-inflamatório várias vezes aqui, mas vamos lembrar de um detalhe. Anti-inflamatório causa lesão gástrica? Causa. Principalmente quem? Os anti-inflamatórios da família dos oxicans. Piroxicam é um exemplo clássico. Diclofenaco, extremamente agressivo para o sistema gástrico. Ibuprofeno tem uma característica de também causar lesão gástrica, tá? E alguns outros anti-inflamatórios que são inibidores de COX. Isso é fato. Quem é mais interessante? Então, se eu escolher um paciente idoso que precisa tomar um anti-inflamatório, os mais interessantes é a utilização para sistema muscular de meloxicam. Então, se você for indicar ou for orientar o paciente a utilização de um anti-inflamatório para o sistema muscular, o meloxicam é uma opção terapêutica muito boa porque ele não tem esse efeito colateral. A nimesulida entra como opção terapêutica para outros tecidos moles que vão ajudar bastante na diminuição da dor desse paciente. E são medicamentos que diminuem o risco de lesão gástrica, tá? O desconforto gástrico com meloxicam e nimesulida é relativamente pequeno. Tem que lembrar que nimesulida é acima de 12 anos, não dá para utilizar isso com crianças, mas de um modo geral, na orientação do paciente idoso, essas opções terapêuticas são bem interessantes quando você vai optar por um anti-inflamatório. Corticoide causa lesão gástrica? Também causa. Isso em todos os momentos, o corticoide não tem como a gente mudar. E nesse caso, a utilização de glicorticoide vai causar um desconforto gástrico para o paciente, principalmente se for a longo prazo, porque ele vai diminuir a produção de muco no estômago. Agora, a gente esquece de alguns caras que são adrenérgicos. Por exemplo, antigripal, fenilefrina, tá? Ela é um medicamento que estimula o sistema adrenérgico e ela pode aumentar a secreção gástrica. Vou colocar um outro cara também que pode alterar a secreção gástrica e pode causar alguma sensação de desconforto. Antidepressivo, para quem não lembra, antidepressivo da família dos antidepressivos tricíclicos, principalmente amitriptilina, nortriptilina, imipramina, são antidepressivos que aumentam o sistema adrenérgico e isso pode trazer um desconforto gástrico para o paciente. Tem 2 coisas que o paciente de vocês vai sofrer quando ele começa a tomar um antidepressivo tricíclico. Uma delas é uma diminuição da motilidade gastrointestinal, constipação intestinal
normalmente acontece com a utilização deste antidepressivo, e a ação do sistema gástrico pode fazer com que ele tenha azia, queimação e sensação de desconforto gástrico. Então lembra quando você pensa no antidepressivo que ele tem uma ação adrenérgica. Os tricíclicos são exemplos principais. Os seletivos, fluoxetina, sertralina, citalopram e citalopram não tem tanto problema, mas os que não são, os da família dos tricíclicos, são relativamente os mais perigosos. Jonas, ansioso pela Masterclass na quinta. Valeu, Jonas, a gente vai estar lá junto e vai ser muito show, muito legal. Consumo de álcool, gente. Consumo de álcool não precisa nem explicar, né? Consumo de álcool é bastante perigoso. Gente, quem consome destilado, que tem uma dosagem de álcool de 40% quase no uísque, isso faz com que você tenha uma chance muito maior de causar lesão gástrica. E o estresse? Eu queria perguntar para vocês, o estresse causa desconforto gástrico? Com certeza, mas como ele causa desconforto gástrico? Aumentando a quantidade de cortisol. E aumentando a quantidade de cortisol diminui a produção de muco, diminui a proteção gástrica e o paciente vai ter um desconforto gástrico maior, vai ter lesão gástrica, com certeza esse paciente vai sofrer com o risco de lesão gástrica devido à úlcera chamada de úlcera por estresse. E eu vou colocar uma coisa para vocês, talvez a gente não pense nisso, né? Eu estou acompanhando aqui vocês junto com a gente aqui, falando, conversando e nós estamos batendo um papo na verdade, mas por exemplo, o paciente que está fazendo o tratamento, tá, para proteger a mucosa gástrica, né? Esse paciente que tem úlcera por estresse, por ansiedade, muitas vezes o tratamento não é só o medicamento que é para tratar a úlcera. Ele precisa muitas vezes usar benzodiazepínico, usar algum fármaco que faça com que você tenha uma ação ansiolítica. Eu não estou falando que você vai indicar um ansiolítico para o paciente, mas o ansiolítico pode ser benéfico para esse paciente que tem úlcera por estresse, que ele fica muito ansioso, aumenta a secreção de cortisol e o cortisol causa a lesão gástrica. Fumar não precisa nem explicar, né? Fumar é uma coisa que a gente precisa retirar de qualquer possibilidade, porque ela aumenta muito a chance de lesões e complicações das mais diversas possíveis. Refluxo gastroesofágico. Vamos falar um pouco de refluxo e eu quero mostrar para vocês aquilo que eu falei recentemente sobre aquela questão da paciente. Então, quando vocês forem observar a avaliação clínica do paciente com refluxo ou do paciente que apresenta algum desconforto de queimação, de azia, é interessante a gente prestar atenção em alguns detalhes. Se o paciente está apresentando tosse e se essa tosse está relacionada a pós-prandial, após alimentação ou em algum horário mais específico, é interessante a gente começar a pensar nessa possibilidade relacionada ao próprio refluxo. Se esse paciente relata que quando ele deita isso piora, também é um momento importante da gente pensar nessa situação clínica do refluxo. Se ele está apresentando algum quadro clínico relacionado a alguma sensação de azia, de queimação, principalmente pós-alimentação, também é um indicativo que pode estar se tratando de uma situação clínica como essa. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns detalhes, alguns pontos que a gente precisa ficar atento quando você faz essa avaliação. Quando eu falo do manejo clínico, na amnese farmacêutica, normalmente quando o paciente tem azia e quando ele chega na farmácia para falar com vocês, essa azia ela tem uma característica de acontecer 2 horas após a alimentação. Por que 2 horas após? Porque é a hora que o alimento já está fazendo esvaziamento gástrico, ele já saiu do estômago, passou para o intestino e o estômago ainda está estimulando e liberando ácido nessa mucosa. Então é característico do paciente relatar que depois que ele come, 2 horas depois, ele sente esse desconforto. Tem que ter um detalhe importante, tá? Normalmente esse paciente ele tem um desconforto maior quando ele se deita ou quando ele fica curvado. Então quando você conversar com o paciente, uma coisa da anamnese é extremamente importante a gente entender quando esses sintomas de azia, de desconforto gástrico acontecem. Se acontece após a alimentação, normalmente é 2 horas depois, lembra disso. Quem está anotando, anote aí. Outra coisa importante, fica mais intenso quando o paciente se deita ou ele se curva especificamente. E essa azia pode ocorrer também no período da noite, pode fazer com que o paciente acorde no período da madrugada devido a essa sensação de azia, essa sensação de queimação, tá? Frequentemente, tá? Para que ela se torne um problema frequente ou para que a gente considere isso como um problema frequente,
ela precisa acontecer 2 a 3 vezes por semana. Se isso acontece com muita frequência, já se demonstra um quadro clínico de azia frequente que pode estar relacionado a alguma lesão gástrica que esse paciente apresenta. Então pergunta para ele, olha, quando acontece, né? Sempre tem aquela sequência de perguntas que a gente sempre fala que tem durante a consulta farmacêutica e a gente faz a avaliação clínica do paciente perguntando, né? Qual é a frequência, quando acontece, o que piora e o que melhora. Nesse caso, o que piora? O paciente fica mais curvado quando ele se deita, acontece normalmente 2 horas depois da alimentação e normalmente esse paciente pode ter azia no período da noite e quando é muito frequente acontece 2 a 3 vezes por semana, ok? Lembrar o seguinte, esse paciente não pode deitar logo depois dele ingerir o alimento. Então, de preferência, faça com que esse paciente entenda que ele tem que comer 2 horas antes de dormir. Ele não pode se alimentar logo em seguida e deitar. Mesma coisa na hora do almoço, ele tem que ficar ele não pode ficar deitado logo em seguida, porque depois que ele se alimenta, você tem aumento da secreção de ácido e isso vai causar um desconforto maior para esse paciente. Diminuir a quantidade de comida nas refeições, espaçar mais. As refeições precisam ficar mais frequentes, ele não pode ficar muito tempo em jejum, então uma recomendação não farmacológica, não ficar muito tempo em jejum e recomendação importante é não comer uma quantidade muito grande, comer volumes menores em períodos mais curtos. Então essa recomendação é legal, que pode ser feita para o paciente. Eu acho interessante vocês orientarem ele sobre isso, tá? Restringir bebidas alcoólicas, frutas cítricas, eu acho que todo mundo sabe disso. Teor de gordura na alimentação também tem que ser restringido e as grandes porções têm que ser diminuídas. Só pode comer 2 horas antes de deitar e não pode comer próximo dos horários de ir dormir, por exemplo, tá? Eu coloquei uma tabelinha com algumas orientações aqui, como avaliação de sinais e sintomas. Então, câncer esofágico, câncer gástrico são situações clínicas extremamente severas e o paciente normalmente ele vai ter uma perca de peso, tá? Você conversou com o paciente, ele perdeu peso, 5 quilos nos últimos dias, nos últimos 20, 30 dias, sem justificativa, sem dieta. Isso é um sinal de alerta. Eu fiz uma aula esse tempo atrás e eu coloquei todos os sinais de alerta que você precisa ficar atento quando o paciente falar para você durante a consulta. Um dos sinais de alerta estava lá já quando relação à perca de peso voluntária, essa perda de peso involuntária, onde o paciente não fez dieta, não fez restrição, não modificou os hábitos alimentares, fez com que mostra que o paciente está tendo alguma outra complicação. Indigestão constante, tosse, rouquidão, também pode ser indicativo de alguma lesão esofágica grave. Nesse caso, a avaliação clínica do médico encaminha porque esse paciente ele precisa ser avaliado para ver se ele não tem um quadro clínico tão severo como um quadro de câncer. O que ele precisa ficar atento? Perca de peso, anorexia, o paciente não consegue comer no câncer gástrico, náusea, vômito com sangue e emergência clínica na hora, manda embora, fala para ele procurar atendimento porque isso é extremamente grave. Dor abdominal muito intensa, saciedade muito precoce, o paciente come um pouquinho e já fica cheio, ou a sensação de disfagia, de má digestão muito intensa. Essas alterações, e aí eu lembro sempre, perda de peso sem fazer dieta, sem motivação, sem uma explicação clara, anorexia, náuseas, vômito com sangue nem se fala, manda embora, e dor abdominal muito intensa pode ser um indicativo de algum quadro clínico mais severo. Vou responder aqui o Jander, tá? Você acha viável a indicação de um calmante fitoterápico para pacientes que tratam de estômago, mas tem aspecto emocional envolvido? Sim, Jander, eu acho que sim, é uma possibilidade. O paciente pode fazer o tratamento com algum fitoterápico que auxilie ele a diminuir um pouco essa ansiedade e isso pode ser um auxílio no tratamento da lesão gástrica. Não quer dizer que o fitoterápico cura a lesão gástrica, não é isso. Mas nesse caso ele pode ajudar o paciente a diminuir o seu quadro de estresse, de ansiedade, desde que ele não tenha nenhuma contraindicação, nenhuma outra complicação, ele pode fazer o uso do fitoterápico que auxilia ele a diminuir esses sinais e sintomas aí. Dispepsia, desconforto epigástrico, eructação. Eu vou fazer uma pergunta aí para quem sabe o que é eructação. Coloca para mim o que é eructação aí embaixo, por favor. Depois eu explico o que é.
distensão abdominal, náusea, vômito, saciedade precoce. A sensação de dispepsia é muito frequente, principalmente a distensão abdominal. Esse desconforto de distensão abdominal está muito relacionado ao pós-prandial, pós-alimentação. Então é um sinal que está mostrando que o paciente tem alguma lesão ou desconforto gástrico. Pode ter náusea, vômito, mas normalmente ele tem desconforto de dor epigástrica, dor na parte superior, né? A sensação de dor, principalmente na parte superior do abdômen aqui, mais relacionado ao estômago especificamente. A eructação, então pode colocar aqui que é a eructação aí pra gente. E a distensão abdominal também que o paciente vai apresentar, que está relacionado a esse desconforto gástrico, ok? E aí eu quero colocar um detalhe importante. Vocês conhecem, todo mundo conhece, eu acho que... Vamos lá, vou continuar explicando aqui, tá? Se travar de novo, eu vou tirar o meu vídeo e vou manter só a explicação aqui mesmo. Vocês já me viram aqui, então não tem problema. Dispepsia, eu quero perguntar para vocês o seguinte: o que eu faço para diminuir esse desconforto epigástrico, essa distensão abdominal? Gente, tem uma coisa que ajuda muito nesse processo, eu acho interessante, é uma possibilidade que você pode usar, que é uma coisa relativamente simples. Aqueles medicamentos que normalmente são antiácidos, efervescentes ou não, que são os antiácidos de um modo geral, eles ajudam nessa distensão, nessa diminuição da distensão abdominal. Por quê? Vamos explicar por quê. Porque normalmente, olha, o Ítalo respondeu aí, eructação tá certo, Ítalo, é arroto mesmo, tá? A gente normalmente chama de arroto, popularmente chama eructação. Então, para quem não conhece o nome científico, eructação é um arroto. O paciente está arrotando muito, está tendo distensão abdominal, e aí você pode utilizar aquele medicamento que é o medicamento para o antiácido, né? Que são efervescentes, que a gente tem um monte, Castrol, tem vários tipos diferentes, Stomazil. O que essas medicações fazem? Elas não servem para tratamento de lesão gástrica, elas amenizam o desconforto gástrico do paciente, tá? Só que elas ajudam no seguinte, elas fazem com que o esvaziamento gástrico acelere. Então, quando você fala para o paciente, você explica, olha, se você tomar isso aqui, o alimento vai passar mais rápido para o intestino e isso vai fazer com que você tenha diminuição desse desconforto gástrico, ok? Detalhe importante, toda vez que eu faço o esvaziamento gástrico mais rápido, o alimento passa para o intestino de forma mais rápida, pode acontecer diarreia. Vocês sabiam disso? Então, se o paciente toma aquele medicamento, comeu uma feijoada, toma aquele medicamento para ajudar ele no processo de digestão, para fazer, não ajudar na digestão especificamente, mas para diminuir essa distensão abdominal, esse desconforto que ele está tendo, que são os antiácidos normalmente. Essa passagem do antiácido para o estômago, essa ação do antiácido no estômago, faz com que o alimento passe mais facilmente para o intestino e isso pode fazer com que o paciente tenha desconforto como diarreia. Então é uma característica relativamente comum que pode acontecer quando você faz o uso do antiácido. O antiácido ajuda, ele não serve para tratar azia, para tratar lesão gástrica, ele serve para amenizar os sintomas de azia, o desconforto, e normalmente ele tem uma ação de 30 minutos só. Em média 30 minutos é o tempo de ação dele, ok? Refluxo, e aí eu quero que vocês fiquem atentos a um detalhe importante aqui, tá? Eu coloquei para vocês sobre a questão da tosse. Acho legal a gente falar sobre a questão da tosse porque isso é importante. Quando o paciente apresenta o quadro clínico de refluxo, ele pode apresentar, associado ao quadro clínico, tosse. Então eu coloquei um exemplo lá no início, a paciente chegou na farmácia, queria fazer um atendimento e tal, falou que estava com tosse. Depois de um tempo nós descobrimos que não era quadro clínico de tosse, era outra situação, foi indicado remédio para tosse e não resolveu em nada. Então fique atento a outras situações, por exemplo, tá? Tosse, rouquidão, tá? Rouquidão frequente, tá? Gosto amargo na boca ou gosto ácido na boca, salivação intensa, isso é importante vocês ficarem atentos. O paciente pode ter até erosão dos dentes, então perde um pouco dos esmaltes do dente. Dificuldade para dormir, ou quando ele pega no sono ele acaba acordando por causa dessa queimação, tá? E ele pode ter uma sensação de obstrução na garganta ou queimação muito intensa. Em criança, você precisa ficar atento à tosse, à sensação de dificuldade de engolir e aos quadros clínicos que parecem inflamatórios do pulmão, mas são por situações clínicas que são
do sistema gástrico. Por exemplo, alterações como tosse, que eu falei agora há pouco, asma, que pode estar relacionado à presença de ácido que vai para o pulmão também, causando inflamação, e ao quadro de pneumonias, infecções recorrentes. Essa paciente precisa fazer avaliação com o médico, precisa ser encaminhado, porque endoscopia vai ser importante para avaliar ela, a avaliação clínica vai ser importante também para entender o que ela está apresentando, mas a gente precisa ficar atento que tem sintoma como tosse, infecção como pneumonia recorrente, quadro clínico de asma, que talvez a pessoa pense no sistema respiratório e não é sistema respiratório, é sistema gástrico, tá? Eu vou tirar a minha câmera porque ela não está me ajudando hoje, tá? Alguma coisa aconteceu, depois eu preciso ver o que é isso aqui. Mas beleza, vamos continuar. Nesse quadro clínico, tá? Você precisa ficar atento a esses detalhes porque pode estar relacionado ao refluxo. Associado a isso tem o gosto ácido ou amargo na boca, a hipersalivação, o quadro de rouquidão, que talvez seja você imagina que seja uma lesão da garganta e não é. Sensações recorrentes, ou lesão da garganta, mas não especificamente lesão de trato respiratório, não é um processo alérgico e tal, um processo inflamatório causado pelo ácido do estômago e, consequentemente, esse paciente vai ter essas sensações. O aperto no peito também pode ser uma sensação que esteja presente nesse paciente. Então eu coloquei isso para vocês, é interessante a gente observar e tentar raciocinar em cima do quadro clínico do paciente se tem essas alterações ou não. O paciente está tendo muita pneumonia, criança, ela está tendo alterações de trato respiratório, tosse, algum tipo de rouquidão, sente algum tipo de queimação, pense na possibilidade do sistema gástrico, pense na possibilidade de encaminhar esse paciente para o atendimento médico, ok? Outras situações de úlcera, né? A queimação com dor epigástrica, que a gente já colocou aqui, alterações como vômito, inchaço, dor abdominal. Então, essas modificações elas podem estar presentes também em situações clínicas de lesão gástrica. Detalhe, na criança, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque é importante que a gente entenda esse processo. Na criança, tá? Bárbara, na Masterclass a gente vai passar algumas informações sobre isso. Vamos lá, vocês assistem a Masterclass. Hoje não tem o certificado, mas na Masterclass a gente vai passar algumas informações sobre isso. Na criança, a gente tem um quadro clínico de perca de peso ou controle do peso inadequado, ganho do peso inadequado, tá? A Bárbara lá de Divinópolis, valeu Bárbara. Ganho de peso inadequado, irritabilidade excessiva, complicações como tosse, rouquidão e asma e a esofagite que pode acontecer nessa criança. Então, esse quadro clínico é importante que a gente possa observar. Quando a criança chegar lá, a mãe chegar a conversar com vocês, pense em outras possibilidades. Ela está apresentando tosse, qualquer tipo de alteração, mas pode ser que não seja relacionada ao trato respiratório, pode estar relacionada a outras alterações que são relacionadas ao sistema gástrico. Por isso que eu estou colocando para vocês aqui importante. E na grávida? Na grávida, a gente precisa lembrar o seguinte, que 17 a 80% das grávidas em todo o mundo apresenta desconforto gástrico. Os sintomas normalmente são no final do primeiro trimestre, no segundo trimestre de gestação, e ele começa a se tornar mais frequente nos últimos meses de gestação. Esse processo de desconforto gástrico está relacionado à expansão da cavidade uterina, o útero está ficando maior e isso faz com que ele tenha desconforto gástrico. Esse útero acaba influenciando o próprio estômago na secreção de ácido, é um efeito mecânico. Ele ficou maior e ele acaba empurrando, pressionando, e isso pode causar algum desconforto, pressionando os órgãos internos, consequentemente pode causar o desconforto gástrico relacionado à azia, tá? Eu vou colocar depois medicações que talvez possam ser úteis para o tratamento na grávida, ok? Gestante com mais de 30 anos normalmente tem mais esse quadro clínico e se tiver alguma alteração emocional, piora. Tabelinha, quem gosta de tabela, sempre eu trago uma tabela, lista de medicamentos que normalmente causam mais desconforto gástrico, tá? A nimesulida está aqui, mas a nimesulida estaria lá embaixo, porque a chance de desconforto gástrico dela é um pouquinho menor comparado aos outros anti-inflamatórios. Quem é mais perigoso? Ibuprofeno, diclofenaco, fluibuprofeno, glibenclamida pode causar desconforto gástrico, hidroclorotiazida, a sulfonilureia de um modo geral, o cálcio, porque o cálcio aumenta a secreção de ácido, ácido mefenâmico, e eu vou dar um destaque para um cara aqui que é o alendronato de sódio.
Quem conhece o alendronato de sódio sabe que o alendronato de sódio ele tem uma característica de ser um medicamento que faz uma adesão à mucosa e existem vários estudos que apontam para inflamação, para um processo de lesão inflamatória relacionado à presença do alendronato de sódio nessa mucosa da garganta do paciente. Então, eu preciso tomar cuidado com o alendronato, o cálcio também pode causar, os anti-inflamatórios estão muito presentes. Inibidores de canais de cálcio, como vasodilatadores, como nifedipino, também pode causar desconforto gástrico, tá? Pode alterar a secreção e causar desconforto gástrico. E sulfonilureias também podem estar relacionados a isso. Quando a gente pensa no alendronato de sódio, eu coloquei ele até depois lá para falar mais, o alendronato de sódio ele pode sim causar esse desconforto gástrico, essa lesão do esôfago. É muito perigoso isso quando o paciente faz o uso inadequado. Por quê? Porque o alendronato tem que fazer aquele uso normalmente uma vez por semana, o paciente toma com água da torneira, não pode ser água mineral, e uma recomendação é que ele não deite após utilizar a medicação, para que diminua a chance de aderir à mucosa gástrica, tá? A mucosa do esôfago. Então não deite após a utilização do alendronato, ele precisa ficar sentado ou de pé. Não tem problema dele ficar sentado, mas ele não pode deitar porque isso causa uma piora do quadro clínico, ok? Tabelinha novamente, tem umas tabelinhas que depois eu coloco lá no nosso canal no Telegram, vou escolher algumas aqui para mandar para vocês. Má digestão, pirose e regurgitação são sintomas e sinais que estão relacionados, mas quando eu sei que é um quadro clínico grave? Paciente com mais de 50 anos de idade, com esse tipo de sintoma, então encaminhamento, quem está anotando aí, quando eu tenho que encaminhar esse paciente para o atendimento de forma imediata. Ele chegou com má digestão, com queimação, mas o que é um sintoma grave relacionado a esse quadro clínico, tá? Qualquer sinal de sangue, se o paciente vomitou ou as fezes têm a presença de sangue, tem alteração da coloração, e aí muitas vezes tem que lembrar que o sangue ele pode estar oculto ou pode ser um sangue mais escuro, porque ele vem do trato gastrointestinal superior, e aí já ocorreu alterações da hemácia, consequentemente da hemoglobina, e a coloração das fezes ficam mais escuras, tipo preto, Coca-Cola, uma cor mais estranha, no sentido de ficar mais preto, tá? Detalhe importante aqui que a gente tem que pensar: má digestão, o paciente apresenta sintomas, se ele tem perca de peso, que eu falei para vocês, nos últimos meses, sem nenhuma outra alteração, sinal de alerta, encaminhamento. Vômito persistente, e tem um marcador que é importante. Vamos imaginar que ele fez hemograma, ele tem desconforto gástrico, ele tem um sintoma de queimação, pirose, e ele fez hemograma e está com anemia. Isso tem que passar para avaliação do gastro, porque precisa fazer endoscopia. Pode ser que ele esteja perdendo sangue por causa da lesão gástrica. Então, anemia, tá? Deficiência de ferro, perca de sangue por causa dessa lesão gástrica pode causar o sintoma de anemia. Então, o paciente tem histórico de câncer gástrico da família, o paciente está tendo vômito ou fezes com sangue, e o paciente teve alguma alteração relacionada à perca de peso involuntária, sem medidas diferentes, automaticamente encaminha, porque isso tem que ser avaliado através de exames de imagem, avaliação clínica que precisa de alguns processos mais específicos. Não é uma má digestão e uma azia comum. E se esse paciente já tem mais de 50 anos de idade, também o encaminhamento é muito importante, tá? Lembra o seguinte: AINE causa desconforto gástrico, nifedipino, nodipino, antagonista de canal de cálcio também, nitrato, vasodilatadores, que a gente chama aí do mononitrato isosorbido, isordil, a gente tem aí o sustrate, teofilina, corticosteroides, são os principais responsáveis pelo processo. E eu quero que vocês também anotem e deixem registrado aí que vocês precisam lembrar dessa informação. Para quem está anotando, lembra que alguns parasitas podem causar desconforto gástrico. Então, o uso de um antiparasitário pode ser uma opção, como albendazol, um comprimido por 3 dias, repetir após 20 dias. Metronidazol é controlado hoje, então teria que ser só prescrição do médico. O albendazol pode ser orientação também na indicação do farmacêutico, mas tem que lembrar que esses desconfortos podem estar relacionados
a presença de parasitas. Se você tem esse perfil, nesse caso, o paciente tem essa característica, ele tem também diarreia, tem outros sintomas associados à presença de parasitoses, é interessante a utilização de um antiparasitário, e no caso o albendazol soluciona o problema tranquilamente, ok? Não pode tomar café, não pode comer chocolate, frutas ácidas, pimenta, molho de tomate e refrigerante. Sempre recomendação básica para esse paciente que tem desconforto gástrico. E aí eu coloquei para vocês aqui um trabalho, olha, que mostra uma coisa bem importante. O alendronato de sódio, esofagite ulcerativa causada pelo alendronato. Então, recomendação do alendronato, tomar com água da torneira, porque ele quela com o cálcio, com os minerais da água mineral. Recomendação, não deitar, ficar sentado ou de pé depois que tomar, para evitar a adesão a mucosas, porque se ele começa a aderir à mucosa, ele vai causar uma lesão e pode ser uma lesão grave, como mostra esse artigo aqui, que foi feito já há um bom tempo, mas que mostra que ele pode causar esse tipo de lesão. Hoje as preparações de alendronato já diminuem um pouco mais essa chance, tá? Diminui essa probabilidade. Uma pergunta que sempre as pessoas fazem para a gente: quanto tempo de tratamento normalmente o paciente faz na avaliação clínica, nesse processo, quando ele começa a fazer o tratamento para curar lesão gástrica? Gente, de 4 a 12 semanas. Então, quando o paciente faz o tratamento de uso de inibidor de bomba, prescrito pelo médico, com orientação, tudo certinho, você está fazendo um acompanhamento dele, esse tratamento ele dura em torno de 4 a 12 semanas. Normalmente, com 6 a 8 semanas, ele tem já a cicatrização da úlcera. Com 12 semanas, ele melhora do quadro de refluxo. Então, é interessante a gente pensar nesse período. Aí a minha pergunta é: e aquele paciente que toma omeprazol de uso crônico, que toma omeprazol todo dia quase? Faz anos que o cara está tomando omeprazol porque ele sente mal, ele quer tomar omeprazol. Tem muito paciente que faz esse tratamento com omeprazol de uso crônico. Tem muitos pacientes que fazem isso. O que a gente precisa lembrar aqui nessa situação, gente? Omeprazol não é medicação de uso crônico. Esse paciente não deve ficar usando todos os dias. O omeprazol causa uma série de efeitos colaterais, entre elas aumenta o risco de infecção do paciente, aumenta a probabilidade dele ter complicações e até mascarar um câncer gástrico, tá? Diminui a capacidade de digestão do paciente, isso dificulta muito a digestão desse paciente. E eu coloquei um detalhe legal: omeprazol e outros inibidores de bomba aumentam o risco de fratura. Então, aquele senhorzinho, aquela senhorinha que é lá conhecida de vocês, que faz o uso de omeprazol crônico todo dia, a utilização prolongada por mais de um ano de doses elevadas de omeprazol está relacionada à descalcificação de inibidor de bomba, tá? Que aumenta a probabilidade de você ter um risco maior de você ter complicações como fraturas. Então, paciente idoso, paciente que já tem osteoporose, a recomendação é que não deve fazer uso crônico. Tratamento normalmente para lesão gástrica de 4 a 12 semanas no máximo. Não é para fazer uso crônico de omeprazol ou de outro inibidor de bomba, porque descalcifica, tá? Quem já sabia disso aí, já manda um ok aqui para mim e fala: professor, eu já sabia disso, tá beleza. Quem não sabia, manda um joia também, para a gente saber que está acompanhando, está passando alguma informação. E lembra que isso pode ser prejudicial para esse paciente. Quando eu falei do refluxo, tá? O que eu preciso tomar cuidado quando eu falo do refluxo e quando eu tenho que mandar embora o cara direto para atendimento hospitalar? Quando eu penso em quadro de anemia ou qualquer tipo de sangue, o emagrecimento entra novamente na história. Quando o paciente tem uma dificuldade de comer muito intensa, e isso faz com que você tenha um risco muito grande de complicações e eu preciso encaminhar esse paciente para o atendimento emergencial do médico aí, para que ele possa verificar a possibilidade de solucionar o problema de saúde desse paciente, ok? Cuidados especiais, tá? Não usar teofilina, não usar nifedipino, não usar alendronato, porque esse paciente pode ter um desconforto maior. E o tempo de tratamento, a gente falou de 4 a 12 semanas. No refluxo tem uma medida não farmacológica que ajuda muito. Eu acho que todo mundo já conhece ou talvez já saiba disso, mas acho importante a gente reforçar. A elevação da cabeceira da cama em 15 centímetros ajuda a diminuir o desconforto e ajuda a fazer com que o paciente melhore
do quadro clínico. Então eu vou colocar para vocês aqui três recomendações para vocês sobre esse processo do refluxo. Primeiro, elevar a cabeceira da cama é uma recomendação importante. Mudar a alimentação, diminuir os riscos da utilização de comidas gordurosas, cítricas, café, álcool, bebidas gasosas, né, água com gás, né, menta, hortelã, tomate, extrato de tomate, chocolate, restringir isso. E a terceira medida, que é uma medida também que ajuda bastante o paciente a melhorar do quadro clínico, do refluxo especificamente, é não comer próximo do horário dele deitar. Então ele come 2 horas antes dele ir para a cama. Então 2 horas antes dele deitar é importante que a gente faça essa recomendação que o paciente vai melhorar. Então medidas não farmacológicas. A gente fala de medidas farmacológicas e fala de medidas não farmacológicas, tá? Então essas medidas não farmacológicas são importantes. Aqui a gente falou de 3 principais: não deitar nas próximas 2 horas depois que ele comer menos, volume menor, tá? Perder peso sempre é muito importante, mas lembrar que o paciente não pode comer bebidas cítricas, água com gás, refrigerante, e moderar também na questão dos sintomas. Elevar a cabeceira da cama também ajuda, 15 centímetros, coloca um tijolo debaixo de cada pé da cama, que ajuda a diminuir esse desconforto, ok? Vamos lá, vamos explicar um pouco sobre as medicações. Eu quero dar alguns detalhes sobre elas aí, tá? O omeprazol, eu falei para vocês, uso crônico, principalmente paciente idoso, nem pensar. De modo geral, ninguém pode usar o omeprazol de uso crônico, tá? Qual é o problema? Altera completamente o processo de calcificação, e isso impede, no caso do paciente que já tem osteoporose, pode ser muito prejudicial para ele. Lembra do seguinte, quem está anotando, anota aí. Vamos lá, dica importante, tá? Paciente que vai fazer uso de omeprazol, que está fazendo uso de omeprazol, tá? E precisa fazer tratamento de micose de unha. Micose de unha trata com o quê? Micose de unha trata com esmalte. Esmalte para unha e trata, esmalte, né, de antimicótico, e trata com intraconazol e tratamento pulso. Quem não sabe tratamento pulso é o seguinte: trata durante um período, pula um período, trata mais um período. Então, tratamento pulso de micose de unha, intraconazol. O que eu preciso lembrar? Se o paciente está tomando omeprazol, o efeito do intraconazol vai diminuir. Pode ser que o tratamento tenha que durar mais para combater a micose de unha desse paciente. Por quê? Porque o omeprazol diminui a absorção do intraconazol. Então, anota aí essa interação, que é uma interação relativamente importante. O paciente toma omeprazol por um período longo, de preferência ele teria que deixar de tomar omeprazol e tomar um intraconazol, mas se ele estiver fazendo tratamento de gastrite, ele vai ter que completar o tratamento, fazer tudo certinho, para depois começar a fazer o tratamento do intraconazol. Se ele tomar os dois juntos, intraconazol diminui, o efeito não vai acontecer da forma que deveria acontecer e pode não resolver o problema da micose de unha, já que micose de unha é chata pra caramba para resolver. É um negócio que tem que tratar por um período longo, 2, 3 meses. Tem paciente que tem que tomar aí 4 meses, até 5 meses. Já vi paciente tomando 6 meses de medicação para conseguir combater isso, tá? Lembrar que micose de unha não trata com cetoconazol. Pelo amor de Deus, gente, não dê cetoconazol para o seu paciente mais que 10 dias. Tá anotando? Anota aí. Não use cetoconazol por mais que 10 dias, tá? Cetoconazol é prescrição do médico, mas se em algum momento houver alguma orientação, cetoconazol mais que 10 dias judia da pessoa pra caramba, porque ele é um inibidor enzimático, altera todo o metabolismo hepático. Então só use realmente quando for necessário, de preferência só o uso externo do cetoconazol. Não faça o uso interno, uso oral, só uso em pomada, creme, sem problema nenhum. Mas o uso oral, cetoconazol é um veneninho chato. Intraconazol perde absorção com inibidor de bomba, omeprazol principalmente. E quem está anotando, anota novamente. Cimetidina, se você tiver na farmácia, queima. Mas não posso queimar, que não é minha. Eu trabalho na farmácia e o dono não vai deixar. Gente, cimetidina, eu tô brincando, tá? Não precisa queimar não, mas cimetidina é um veneno que não deveria mais estar sendo distribuído. Por quê? É um medicamento que funciona, tem a sua ação antistamínica, mas ele causa ginecomastia, hirsutismo, ele causa alterações como impotência, e eu vou fazer um relato muito claro, muito sincero para vocês. Eu atendi pacientes, por exemplo, que tomavam hidroclorotiazida, captopril e cimetidina. E o paciente falou uma coisa para mim que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou: eu não vou mais tomar isso. Eu vou
deixar de lado, eu não vou tomar mais esse remédio. Ele tinha problema gástrico, ele tinha hipertensão, ele tomava diurético, tomava captopril, ele falou, eu vou deixar. Eu falei, mas por que o senhor vai parar de tomar? Ele falou assim, porque minha mulher acha que eu tenho outra. E ela acha que eu tenho um amante. E não é isso, é o remédio. E ele tem razão, tá? A cimetidina é um veneno, de certa forma causa esse efeito. Ela causa uma alteração de metabolismo hormonal, consequentemente causa impotência, causa essas alterações. E junto com o medicamento para hipertensão, que é a hidroclorotiazida, o captopril, que também causa esse sintoma de impotência, mais a hipertensão, que também é um problema, que pode prejudicar o paciente, ele tinha total razão porque ele não estava se sentindo nada bem com a utilização daquelas medicações. Então, recomendação, risca na lista qualquer possibilidade de utilização de cimetidina. Tá anotando aí? Anota aí que é importante. Vamos para o antiácido. Vou falar um pouquinho do antiácido, depois eu falo do inibidor de bomba. A gente está fechando aqui já na reta final, tá? Já é quase uns 10 minutinhos, 15 minutos, a gente já fecha esse processo. Fica aí comigo até o final, tá? Vamos lá. Primeiro, tá? Sempre orientar o paciente a agitar o frasco quando ele for usar antiácido, tá? Agitar o frasco é importante, porque mistura os sais de magnésio, os sais de alumínio, tá? Hidróxido de alumínio pode ser usado na grávida. Azia da grávida dá para usar hidróxido de alumínio, tá? Essa é a situação clínica. É importante, claro, ter consideração, ter o processo de avaliação do médico. Mas a sensação de azia, hidróxido de alumínio é uma opção que é interessante para usar na grávida. Ela é risco A, então o risco dela é pequeno, então ela pode ser empregada na grávida, tá? Hidróxido de magnésio não deve ser empregado na grávida. De recomendação, não dá para usar na grávida. Omeprazol, de maneira alguma. Esomeprazol, de maneira alguma. Cimetidina, de maneira alguma. Ranitidina, não. Só antiácido desse tipo aqui. Nesse caso, especificamente, hidróxido de alumínio, ok? Para tratamento da grávida, só antiácido. A não ser que o médico se arrisque e queira prescrever alguma coisa mais específica, mas o antiácido e aquelas recomendações de diminuir o consumo de gordura, diminuir o consumo de qualquer tipo de refrigerante, bebida gasosa, aquela chá, café, que pode causar um desconforto maior, tá? Não é legal o hidróxido de magnésio para grávida, ele é risco D, então para quem sabe a classificação risco D traz risco de alguma complicação. Mas na amamentação não teria problema porque ele não atravessa também essa barreira, ok? Dá um ok para mim se vocês estão conseguindo entender aí. Outra recomendação do antiácido, tá? O antiácido funciona 30 minutinhos só, ok? É um tempo muito curto, se você estiver alimentado ele dura mais ou menos 1-2 horas aí, tá? Antiácido à base de magnésio não deve ser dado para o paciente idoso com problema renal, porque acumula magnésio. O magnésio é um inibidor, é um estabilizador de membrana, pode causar alterações de controle motor, alterações de controle da capacidade motora do paciente. Então, recomendação, nota aí, grávida, dá para usar hidróxido de alumínio, não pode usar hidróxido de magnésio. Idoso, não pode usar medicamentos à base de magnésio, não é recomendado, principalmente quem já tem problema renal. Se ele já tem problema renal, não usem, tá? Antiácido, tô falando, tá? Outras informações, contraindicações, tá? Vamos lá, vamos colocar outras situações. O uso junto com diurético, tá? Principalmente paciente que faz alguma restrição de dieta restrita de sódio, e aí eu tô falando do bicarbonato de sódio, dos medicamentos que são à base de sódio, esses antiácidos que têm sódio é contraindicado, não é interessante, principalmente no paciente que já é hipertenso, que tem alguma complicação. E todos eles que são à base de bicarbonato ou de algum desses outros agentes, eles podem trazer um efeito colateral, que é um efeito rebote. Então, o antiácido pode trazer um efeito rebote. Para quem não sabe o que é o efeito rebote, eu tomo um antiácido, diminui a azia. O organismo, depois de meia hora, 40 minutos, começa a secretar mais ácido. E aí ele passou o efeito do antiácido, essa secreção ácida aumenta. Então essa pessoa ela pode ter um efeito chamado de efeito rebote. E isso é uma coisa ruim para o paciente. Então, contraindicação, bicarbonato de sódio, tá?
Não é interessante para paciente que faz uso de antihipertensivo ou que toma diurético ou que tem hipertensão. Não é legal a gente usar como antiácido, tá? Os sais de magnésio a gente já falou que não é legal para usar paciente idoso que tem problema renal. E aí, claro, na grávida a utilização de sais de alumínio pode ser empregado, né? E não utilizar sais de magnésio. Do restante não tem muitas complicações, a não ser o efeito rebote do bicarbonato, que pode acontecer porque ele aumenta a secreção de ácido. Vamos falar do inibidor de bomba. Inibidor de bomba todo mundo conhece, recomendação aí. Qual desses aqui é o melhor de todos? Gente, todos eles têm uma ação terapêutica muito parecida. Clinicamente, o resultado do tratamento é o mesmo. Por mais que você venha me falar que o esomeprazol é melhor do que os outros, inibe, farmacologicamente sim, mas clinicamente o resultado é muito parecido. Praticamente todos os pacientes que fazem um tratamento correto com esomeprazol, eles fazem com que eu tenha uma melhora clínica aí dentro de algumas semanas. O paciente vai ter uma melhora com esomeprazol, com lansoprazol, com pantoprazol, rabeprazol. O mais rápido de todos é o rabeprazol, 18 minutos ele está fazendo efeito, tá? O lansoprazol não tem benefício adicional. E o pantoprazol, quem está no meu canal do Telegram, coloquei lá uma pergunta falando do pantoprazol, do omeprazol e tal. Quais seriam as melhores opções? Eu vou mostrar isso já aqui para vocês, depois eu posto lá novamente um vídeo explicando para vocês sobre isso, tá? Lembra que todos os inibidores de bomba a longo prazo diminuem o cálcio, além de aumentar a chance de infecção intestinal, além de aumentar outras complicações como câncer gástrico, a chance do paciente mascarar o câncer gástrico. Lansoprazol não tem muita função, o rabeprazol é o mais rápido, e aí sobra o esomeprazol, o omeprazol e o pantoprazol. Qual é a questão do esomeprazol? Esomeprazol igual ao omeprazol diminui a absorção de intraconazol. Então, se o paciente faz uso de inibidor de bomba, tratar com intraconazol não vai ajudar muito, principalmente na micose de unha, porque ele não vai ser muito efetivo, tá? E ele diminui a ação do clopidogrel. Para quem não conhece, clopidogrel é um antiagregante plaquetário, tá? Então, por isso que não pode tomar o esomeprazol pro resto da vida. Que se o cara toma um antiagregante plaquetário e ele diminui a ação do antiagregante, aumenta a chance do cara ter infarto, complicações cardiovasculares. Então, negócio do uso contínuo de inibidor de bomba é perigoso, é bastante sério. Você precisa orientar o paciente para não fazer isso. Reduz a absorção de intraconazol e de cetoconazol, então o esomeprazol faz isso, tá? E tem uma eficácia muito parecida com a dos outros fármacos. Alguns vão defender que não, que ele é mais eficiente. De um modo geral, ele funciona praticamente igual aos outros, tá? Não devo usar com o paciente que usa clopidogrel, porque tem essa interação medicamentosa. Para quem gosta de interação, tá aí, ó. Interação clopidogrel com esomeprazol. Não é interessante a utilização do esomeprazol com clopidogrel. Pantoprazol, lembra do seguinte, por mais que ele tenha menos interação medicamentosa, ele é interessante para o idoso porque ele tem um perfil de ação clínico bom, efetivo, não interage com os outros fármacos ou interage menos com outros fármacos, por exemplo, clopidogrel, AS, não tem tanta interferência nesses processos, tá? Ele tem um tempo de ação lento, ele demora para começar a funcionar. O rabeprazol funciona em 18 minutos, o pantoprazol funciona em 1h20. Essa é uma falha, um problema, tá? Todos os inibidores de bomba aumentam a chance de fraturas, porque o uso prolongado faz com que eu tenha diminuição da calcificação, tá? Perca de massa óssea, principalmente no uso diário e prolongado. E aí eu quero colocar para vocês o seguinte. Se o paciente vai usar pantoprazol, que talvez seja a melhor opção para o paciente idoso, tá? Porque ele tem menos interação medicamentosa, apesar dele demorar mais para funcionar, depois de 3 dias ele já está fazendo o efeito máximo tranquilamente. Qual é a questão? Lembra de suplementar o paciente com vitamina do complexo B, principalmente B12, e lembra que talvez seja necessária a utilização de cálcio, porque ele diminui o armazenamento do cálcio nos tecidos da massa óssea do paciente. Então, se o paciente vai fazer o uso do pantoprazol por um período mais longo, 8, 12 semanas, vitamina B12 é importante e perder menos cálcio, preferência uma calcificação, utilização de suplementação de cálcio, pode ajudar esse paciente.
Lembra que isso é mais comum em paciente idoso. Então, minha melhor opção, respondendo aquela enquete lá do Telegram, é o pantoprazol? Acho que a maioria acertou, é o pantoprazol. Só que eu tenho que ficar atento no seguinte, ele é bom porque ele tem menos interação medicamentosa, mas ele demora mais para iniciar o efeito, isso é ruim de certa forma. Depois de 2, 3 dias não vai fazer diferença nenhuma, é só nos primeiros comprimidos. Suplementar o paciente com vitamina complexo B e pensar na suplementação de cálcio para esse paciente, caso ele precise, principalmente paciente idoso, ok? Reta final, os últimos slides aqui explicando sobre esse processo. Recomendação, uso de inibidor H2, esse aqui pode até ser prescrito pelo farmacêutico. Ranitidina, tá? Se você for tratar lesão ou desconforto gástrico, a utilização de ranitidina, lembra de fazer a administração, tá? Na hora de dormir ou antes de jantar, durante 6 a 8 semanas, para controle do desconforto gástrico. Esquece cimetidina, esquece famotidina, usa ranitidina. Tratamento de 8 a 12 semanas, extremamente eficaz para diminuir qualquer desconforto, azia, lesão, e isso melhora muito o quadro clínico do paciente com a utilização da ranitidina. A ranitidina é a minha melhor opção nesse caso, porque ela não tem tanta interferência, não altera o metabolismo, não tem tanta influência em outros processos. Durante 8 a 12 semanas é o máximo de tempo de tratamento que o paciente precisa fazer o uso da ranitidina. E aí lembra de uma coisa que eu falei lá no início, se ele está com azia, com queimação, com desconforto, você pode fazer o uso de manhã e à noite da dosagem de ranitidina, 150 de manhã, 150 à noite. Consequentemente, eu vou diminuir os efeitos e vou aumentar a sensação de melhorar a sensação de desconforto gástrico deste paciente, ok? Então a gente sempre lembra desse processo. Administração em 8 a 12 semanas. Criança acima de 40 quilos dá para usar comprimido de ranitidina, tá? Criança abaixo disso tem líquido, omeprazol, inibidor de bomba não tem líquido, então normalmente é 2 mg por quilo. Sempre aí com a prescrição do médico nesse processo, tá? E o tratamento é administrado de 8 a 12 semanas para resolver o problema do paciente na maioria das vezes. Cimetidina, esquece, já falei dela, altera metabolismo da fenitoína, varfarina, teofilina, diazepam, lidocaína, um monte de coisa, retarda o metabolismo hormonal, então interfere num monte de coisas, de situações clínicas que não vão ajudar em nada o uso da cimetidina. Preferencialmente, qual é a opção terapêutica? Ranitidina, ok?